acho que essa mesa inicialmente tinha uma pessoa a mais, mas que não pôde apresentar, então a gente conseguiu encurtar, adaptar um pouco o tempo e começou um pouco mais tarde. Então peço desculpas pela mudança repentina. Como das outras vezes, a gente vai passar o formulário de presença no final da mesa. As perguntas são feitas lá nesse esqueminha da perguntas e respostas do Meet, qualquer coisa a gente explica depois como funciona. E acho que em princípio é isso, né? É preciso 60% de presença, né, no evento inteiro para o certificado para os inscritos. Então vou agora apresentar a professora Mônica. Agradeço muito pela presença e é muito bom recebê-la e receber essa mesa mais voltada para lá da imigração, né? Então a professora Mônica, ela cursou mestrado em teoria literária e literatura comparada pela Unesp, doutorado em estudos antropológicos de língua e literatura francesa pela USP em 2011. Atualmente ela é docente do curso de letras japonês da Federal do Paraná e também colaboradora do programa de língua, literatura e cultura japonesa, o nosso programa aqui. A professora faz pesquisa sobre a imigração japonesa e coreana, imprensa em língua japonesa publicada no Brasil, e temas que decorrem disso, né, desde identidade até questões de imigração, de territorialidade, né, essas questões que envolvem imigração. Ela foi coordenadora da websérie Nipo Brasileiros, eu mando o link no chat em seguida, e já posso passar para a professora, eu acho. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a comissão, né, pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Eu acho que todos aqui já sabem mais ou menos as regras, né? São 15 minutos de apresentação, então eu já vou iniciar apresentando a Amanda Aleixo Diniz, que vai apresentar o trabalho Os Movimentos de Integração e Assimilação na História da Imigração Japonesa em Tomé Açu, no Pará. Então, por favor, Amanda. Obrigada. Deixa eu colocar só para apresentar, né? Deixa eu ver. Conseguem ver? Sim. 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 Tá, eu vou... Bom, boa tarde. Eu sou Amanda, faço parte do programa de Língua, Literatura e Cultura Japonesa aqui da USP, né, no mestrado. A minha orientadora é a professora Leiko, e hoje eu vou falar um pouco sobre os movimentos de integração e assimilação na história da imigração japonesa em Tomé Açu, no Pará. Bom, começando então pelo tema e objetivo do trabalho. O tema trata então do estudo sobre os conceitos de integração e assimilação de imigrantes, segundo as ciências sociais, bem como a relação que existe então entre essa dicotomia e a comunidade de imigrantes japoneses em Tomé Açu, no nordeste do Pará. A partir disso, então, o objetivo foi observar e analisar como esses conceitos podem ser vistos dentro desse grupo ao longo de um determinado período. Então, entrando em detalhes mais sobre os conceitos, eu usei o Ambrosini, e ele fala, então, que a assimilação é classificada como um processo forçado, em que o grupo migrante se vê obrigado a camuflar as suas características culturais e sociais para não somente se adaptar, mas também ter a aprovação da sociedade que o recebe. O que ocorre, então, é uma forma de se associar sem que o migrante seja visto como alguém diferente. Já o processo de integração prevê que seja a responsabilidade da sociedade de acolhimento com as suas instituições, no tratar como parecidos os cidadãos estrangeiros, seja a autonomia destes últimos quanto a decidir os modos da sua própria inserção. Lembrando que são conceitos que não necessariamente são opostos, mas paralelos. Dando um panorama bem geral da imigração japonesa na Amazônia e falando mais sobre a colônia de Tomé Açu também, nós temos, então, um período de 1897 a 1912, em que a gente tem o período áureo da borracha no Brasil, principalmente na região amazônica, né? Então, a economia extrativista, né, a extração do látex e a produção da borracha geram um grande desenvolvimento econômico na região amazônica e principalmente nas grandes cidades como Manaus e Belém. Mas, a partir de 1912, esse período ele entra em declínio, porque o Brasil perde o espaço no mercado internacional, né? A concorrência internacional ela desbanca praticamente a produção da borracha brasileira,
Então, já em 1920, a região amazônica começa a sofrer com o início da sua estagnação econômica. Então, com essa estagnação econômica, o desenvolvimento também para, né? Então, a região se vê em uma necessidade por novas alternativas, né? Novos cultivos que retomassem a economia e retomassem o desenvolvimento daquela região. Então, nesse interim, né? O governador do estado do Pará, ele, vendo o progresso da imigração japonesa, que já tinha começado em 1908 no sul e no sudeste do Brasil, ele resolve apostar nisso também e trazer esses imigrantes para a região amazônica. Então, a gente tem uma imigração que é considerada um pouco mais planejada e o interesse mútuo, né, persiste, porque, de um lado, o Brasil precisava de novos cultivos para o desenvolvimento da região amazônica e o Japão ainda tinha interesse em migrar o seu povo. Então, houve, inclusive, então, uma grande concessão de terras e uma verificação da viabilidade do empreendimento para a colonização dessa região amazônica. Então, em 1929, começa a imigração e chegam as primeiras 43 famílias japonesas no município de Acará, na colônia de Tomé-Açu. Aqui eu coloquei duas imagens, né? A primeira é uma vista aérea da região, da colônia de Tomé-Açu, e do lado aqui um mapa do estado do Pará, para vocês conseguirem situar mais ou menos onde ficava a colônia, né? Que hoje é um município. Então, sobre a Era Vargas e assimilação cultural, né? Entrando um pouco mais adiante, houve uma prosperidade muito grande dos imigrantes japoneses no setor agrícola, e conforme isso ia crescendo, a desconfiança dos brasileiros também acabou crescendo. E, em paralelo, então, a gente tem o ano de 1930, quando começa o governo da Era Vargas, e 7 anos depois entra, então, o Estado Novo e a sua política extremamente nacionalista, né? Alguns autores ainda gostam de citar esse período como um período que estava em busca de uma unidade nacional, né? Então, o Estado Novo de Getúlio Vargas, ele acaba instaurando, né, diversos decretos que são xenofóbicos e são extremamente nacionalistas, porque os imigrantes, eles começam a ser forçados a se assimilar à cultura brasileira, de tal forma que eles não podiam expressar a sua própria cultura, eles tinham que se assimilar à cultura brasileira para se tornar, né, verdadeiramente brasileiros, entre aspas. E, enquanto isso, os japoneses também eram uma ameaça, né, interna e externamente, né, com a expansão do Japão pela Ásia, o Ocidente, inclusive o Brasil, começaram a ver os japoneses, tanto de fora quanto os que estavam dentro dos seus países, como uma ameaça. E essas perseguições, elas continuam, né, elas vão crescendo até que eclode o conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1942, o Brasil resolve entrar na Segunda Guerra, e essa entrada no conflito mundial é um reflexo das suas relações com os Estados Unidos e também dos planos políticos de Vargas, ou seja, é uma representação do alinhamento que o Brasil queria ter com os Estados Unidos e também da sua busca por um destaque no contexto internacional. Então, de 1942 a 1945, acontece, né, o confinamento dos imigrantes alemães, italianos e japoneses, os chamados súditos do eixo, né, por todo o país. E, segundo Perazzo, então, a Segunda Guerra foi o estímulo para que o governo de Getúlio Vargas perseguisse os imigrantes cujo país de origem pertencessem ao eixo, em nome da segurança nacional, né, lembrando daquela unidade nacional, daquela política nacionalista. E ela ainda fala também que na colônia de Tomé-Açu, a contenção foi estabelecida com a permanência dos indivíduos em suas próprias residências, mas sempre sob a intensa vigilância das autoridades policiais. Então, é um período que dura aí 3 anos por todo o território nacional. Lembrando também, é importante falar que Tomé-Açu teve... O confinamento em Tomé-Açu foi onde... Foi o lugar onde teve a quantidade mais expressiva, né, de imigrantes japoneses em relação a outros confinamentos que aconteceram pelo país. Bom, já falando um pouco mais, então, partindo para o pós-guerra e para uma reestruturação econômica, em 1946, então, né, quando acaba a guerra, os imigrantes são libertados do confinamento,
Então, em 1946, a gente começa a ver o início de uma recuperação econômica por parte desses imigrantes. Nesse contexto, a união da comunidade japonesa foi muito importante, porque aos poucos eles conseguiram se reorganizar socioeconomicamente, e inclusive conseguiram recuperar a sua cooperativa agrícola que eles tinham já antes da Segunda Guerra e que estava em posse do governo, né, durante os anos de confinamento. E eles também retomam o cultivo da pimenta do reino, que também já tinha começado antes da guerra, mas é agora que ela toma mais força. Então, de 1947 a 1968, a gente tem um período muito forte de prosperidade dessa pimenta do reino, que causa impactos socioeconômicos para a comunidade de imigrantes e para o Brasil em geral, muito importantes, até porque o Brasil ele é lançado no mercado internacional e consegue exportar essa pimenta do reino. E isso é tão forte que em 1959, então, Tomé Açu é emancipado, né, deixa de ser colônia e passa a ser município. E isso representa uma grande adaptação e integração à sociedade receptora, ou seja, à sociedade brasileira. Inclusive, os filhos desses imigrantes passam a ir para as cidades, justamente em busca de melhores oportunidades de educação, né? Porque como eles começaram a ter um desenvolvimento econômico muito forte, eles começaram a ganhar mais dinheiro, eles puderam mandar os seus filhos para as grandes cidades para estudarem e terem melhores oportunidades. Então, hoje, o município de Tomé Açu conta com a população total de cerca de 64 mil habitantes e é muito admirado pelo seu sistema agroflorestal, cujo objetivo é manter uma produção agrícola e até mesmo pecuária, enquanto preserva a floresta ao seu redor. Então, mesmo com o declínio, né, depois de 1969, essa grande produção da pimenta do reino, ela entra em declínio, mas os impactos socioeconômicos, eles ficam, principalmente porque a presença Nikkei, ela começa a se fazer em diversos meios, como a política, a administração pública, a indústria. Então, isso reitera, acho que isso reforça o quanto isso é importante não só para a comunidade japonesa, não só para a própria comunidade deles, mas também para a comunidade brasileira, que seria a comunidade receptora. Então, para as considerações finais, né, esse trabalho, ele trabalhou, a gente viu, na verdade, a dicotomia entre os conceitos de assimilação e integração no decorrer do percurso desses imigrantes na região de Tomé Açu, e também como esses fenômenos vão oscilando dentro da história dessa comunidade, que pode ser forçosa ou voluntariamente, né? Forçosa no caso da Era Vargas e voluntariamente, que é o que acontece no pós-guerra. Então, foi possível ver também um pouco da construção do que é hoje considerada a terceira... Amanda, só 5 minutos você tem, tá? Ah, tá bom. Eu tô dando uma olhada, mas já estou encerrando. Obrigada. Foi possível ver, então, um pouco da construção do que é hoje a terceira maior colônia de imigrantes japoneses no território nacional e também um pouco desse movimento do se tornar nipo-brasileiro. E, bom, essas foram as minhas referências. E é isso. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Amanda. Vamos passar, então, à próxima apresentação, que é do Ronaldo Sobreira de Lima Júnior. A apresentação dele é sobre Rei de Gemba, vivendo o modernismo recifense, a imigração japonesa no Império das Seduções pernambucano. Por favor, Ronaldo. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Mônica, pela oportunidade. Vou iniciar a apresentação aqui, só um minuto. Todos estão vendo a projeção? Estamos sim. Sim. Ok, obrigado. Boa tarde, novamente, a todos e todas. Agradecendo a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho nesse evento. Eu, através da consulta na programação, né, percebi que eu sou o único pesquisador do Nordeste nesse evento, então traz uma responsabilidade e até um apelo para que se abra mais espaço para nós que viemos dessa região, que tem muito a contribuir também, que mesmo que o fenômeno imigratório japonês nessa região não seja, em questões numéricas, tão grande quanto no sul, no sudeste ou no norte do país, como a nossa colega acabou de falar, de Tomé Açu,
mas também se faz interessante nos debruçarmos sobre os desdobramentos do fenômeno migratório japonês nessa área. Então, deixando essa consideração, vamos lá dar início à apresentação do meu trabalho. Eu sou mestrando em História Social da Cultura Regional pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e esse trabalho ele é um desdobramento da minha dissertação, que é intitulado Rede Gemba vivendo o modernismo recifense, a imigração japonesa no Império das Seduções pernambucano. Bom, antes de dar início à discussão propriamente dita sobre a imigração japonesa em Recife, o papel de Rede Gemba, que é um imigrante japonês no Recife, que é um dos principais objetos de estudo do meu trabalho, né? Antes eu gostaria de fazer umas considerações sobre a imigração japonesa no Brasil. Primeiro, a imigração japonesa teve início oficialmente em 18 de junho de 1908. Eu digo oficialmente porque, do conhecimento de todos, que algumas incursões de forma pontual aconteceram antes desse período, né? Mas como política de governo mútua, né, tanto do governo brasileiro quanto do governo japonês, né, foi nesse momento aqui. E teve início com a chegada do vapor Kasato Maru, que partiu do porto de Kobe, no Japão, até o porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, oficialmente, temos início a imigração japonesa no país. No caso do movimento migratório japonês no Recife, ele tem algumas particularidades, né? Claro, né, que qualquer desdobramento regional tem as suas características próprias, mas no caso do Recife, como eu já adiantei, né, e em algumas partes do Nordeste, numericamente nós não temos quantias tão vultuosas como em São Paulo, no Paraná ou no Pará. Mas, de toda forma, aqui em Recife, o primeiro registro que temos de um imigrante japonês foi em 1918, na cidade do Recife, né? Ou seja, 10 anos depois do início oficial da imigração japonesa no país, que foi no estado de São Paulo. Esse primeiro registro foi o da chegada do imigrante chamado Asanosuke Gemba e o seu filho Matsuichi Gemba. O Asanosuke Gemba era pai do rei de Gemba, que é o imigrante ao qual meu trabalho se debruça bastante para discutir a sua trajetória relacionada às características da imigração japonesa aqui no Recife. E o Matsuichi Gemba era o irmão do rei de Gemba, o irmão mais velho. O rei de Gemba, propriamente dito, ele chegou aqui no Recife em 1924, ou seja, já há mais um tempo para frente, né, aos 16 anos. Uma coisa interessante a respeito da trajetória do rei de Gemba é que ele se muda para Belém, do Pará, com o seu irmão Matsuichi Gemba, e lá ele começa a trabalhar no ramo de sorvetes. Ele aprende esse ofício com o seu irmão, e lá em Belém do Pará ele se casa. Ele tem que é até uma questão bem interessante, muito discutida assim, amplamente na área de imigração japonesa, que são as picture brides, as noivas por foto, noivas por encomenda. O pai do rei de Gemba, que é o Asanosuke Gemba, ele encomenda uma noiva para o seu filho Reiji, diretamente do Japão, e o contato entre os dois se dá através de fotos, e ela é trazida do Japão diretamente para o Brasil, para a cidade de Belém, e ela fica um tempo na colônia de Tomé Açu, que a nossa colega muito bem mencionou. Por isso que no meu trabalho eu discuto em um momento também as características da imigração em Tomé Açu. Só que até o momento não encontrei registros da presença do próprio rei de Gemba, registros explícitos, em Tomé Açu, né, somente em Belém do Pará. Mas muito me leva a crer o fato de que, como ele se casou por encomenda e a sua esposa imigrou diretamente do Japão para o Brasil, então creio que ele também teve a sua passagem por lá, né? Então, vamos lá, prosseguindo. Diferente do que a gente encontrou no movimento em São Paulo, né, as características próprias de lá, o fenômeno migratório japonês ao Recife, ele não era composto de fluxos vindos diretamente do Japão. Então, a gente viu o exemplo aqui do início oficial, né, pelo Kasato Maru, pelo navio. Citei o exemplo da Iku Gemba, esposa do rei de Gemba, que foi diretamente do Japão para Belém, do Pará. Mas nesse caso, não. Nessa fase inicial da imigração japonesa no Recife,
eram deslocamentos pontuais de trabalhadores nipônicos vindos de outros países, inclusive, como foi o caso do próprio Asanosuke Gemba e o Matsuishi, que eles vieram do Peru, né, que foi um país com grande presença japonesa também, e é ainda hoje, né, na América do Sul, e as suas empreitadas não deram muito certo lá nas minas de prata que ele trabalhava, e ele veio com seu filho para o Brasil, né? E com a navegação de cabotagem pelo litoral brasileiro, né, norte e depois nordeste, ele decidiu desembarcar em Recife, e aí vieram esses outros desdobramentos que eu citei. Em outro momento, em outra fase, mais para frente, a imigração japonesa no Recife tem também deslocamentos de trabalhadores japoneses de dentro do país, de um lugar para outro, né, de São Paulo para Recife, do Rio de Janeiro para Recife, geralmente representantes comerciais de algumas indústrias japonesas que vêm abrir filiais aqui, né, representações comerciais. Né? O estado de Pernambuco só vem ver uma imigração nos moldes ditos tradicionais, nesses moldes em que a gente percebe uma política pública efetiva de ambas as partes, né, brasileira e japonesa, de imigração, com a colônia de Rio Bonito, no pós-guerra, que é uma cidade que fica aqui próximo da cidade do Recife. Né, isso só vem acontecer na década de 50, né, mas nesse momento, em Recife, não foi necessariamente assim. Indo mais para a nossa discussão do nosso tema, né, a respeito do modernismo na cidade do Recife. O movimento modernista no Recife era um projeto baseado, como diria o professor Antônio Paulo Rezende, né, um grande historiador daqui de Recife, especialista na história da cidade do Recife, do início do século XX, ele diz que era um projeto baseado na renovação e liberalização. Basicamente, isso significa o quê? Que existiam vários projetos modernistas em voga no início do século passado. Mas, basicamente, a gente pode dividir em dois grupos, que era um grupo em que se valorizava a renovação das ideias, de tecnologia, de pensamentos, de ações, de obras estruturais, e um outro modernismo que ele era um modernismo conservador, reacionário, que impunha limites a essas ações modernistas, né, valorizando as tradições. Só que, devido à grande desigualdade social do Brasil, e no caso do Recife, essas novidades que foram advindas das ações modernistas não estavam ao acesso de todos, né? Então, isso já é uma questão a se considerar. Essas invenções tecnológicas mudaram o cotidiano dos recifenses, né? A gente pode citar, como exemplo, meios de transporte, comunicação e os bens de consumo em geral. E aí a gente entra no termo específico do nosso trabalho aqui, que é o Império das Seduções Recifense e o Fetiche pela Mercadoria. Esse termo, Império das Seduções, ele foi cunhado também pelo professor Antônio Paulo Rezende, e o qual eu me aproprio para trabalhar, discutir a respeito desse momento, desse cenário cultural, político, que Rede Gemba e a sua família chegou ao Recife, né, e encontrou-se desenvolvendo aqui. Então, o professor Antônio Paulo Rezende considera o modernismo recifense como uma fonte de prazer e de natureza embriagadora. É daí que vem essa ideia de império das seduções. As novidades entorpecem as pessoas, né? As novidades modernistas, especificamente falando, entorpeciam as pessoas que estavam acostumadas a uma lógica de mundo completamente diferente. Um mundo numa dinâmica muito mais cadenciada, é um mundo em que havia distâncias consideradas como inalcançáveis, rincões do mundo considerado como impossíveis de se desbravar, e o modernismo ele é capaz de encurtar esses espaços, de conectar essas ideias. Então, isso gera um torpor, ele gera essa sedução, e esse império é a construção teórica, a construção prática do projeto modernista. Né? Só que aí, como eu falei, né, esse momento é desnorteador e ameaçador para olhos conservadores. Né? Tanto conservadores ok. Desnorteador não somente para as pessoas conservadoras de uma forma geral, mas também para os modernistas que têm essa característica, como a gente pode citar o próprio Oliveira Viana, que foi um intelectual do início do século passado, que inclusive usou algumas palavras para destilar seu preconceito, sua xenofobia com a comunidade nipônica no Brasil.
Então, a gente tem também o prazer causado por essas inovações foi o combustível para o sucesso do modernismo recifense. E a fetichização da mercadoria, né, que é um conceito do materialismo histórico, Karl Marx, em que o próprio Antônio Paulo Rezende, e eu me aproprio também, né, faz com que essa mercadoria tenha uma vida própria, as pessoas sejam levadas a consumi-la, que são criadas necessidades para se adquirir essas mercadorias produzidas pelo capitalismo, mais especificamente nesse seu desdobramento modernista, né? E para que essas mercadorias fetichizadas fossem adquiridas, muito importante foi a participação dos veículos de comunicação, de imprensa, que existiam aqui na cidade do Recife na época, como a gente pode citar os jornais A Província, Diário de Pernambuco, esse que está em veiculação até os dias de hoje, Jornal do Comércio também existe até os dias de hoje, Jornal Pequeno, Jornal do Recife e as revistas Mauricéia, A Pilhéria, Revista do Norte, Revista da Raça e Revista de Pernambuco. Aqui alguns exemplos de Rede Gemba retratado nesse Império das Seduções recifense. Ele, como eu disse, né, aprendeu o ofício dos sorvetes, produzia sorvetes com frutas tropicais, típicas daqui da região Nordeste, daqui do estado de Pernambuco especificamente, e seus sorvetes marcaram gerações, né? Ele que teve um endereço da sua sorveteria antes da Segunda Guerra Mundial e outro endereço no pós-Segunda Guerra. Então, ele alcançou aproximadamente 2 gerações de recifenses. Então, como foi referenciado o Rede Gemba dentro desse contexto do Império das Seduções? A antropóloga recifense Fátima Quintas, em um trecho do seu livro O Recife, Passeio à Antiga. Do São Luís, há muito o que dizer. As sessões de arte aos sábados pela manhã, filmes selecionados, época da novela vague, o auge de uma linguagem cinematográfica mais ousada, iniciavam-se às 9, com a pompa e a graça de uma liturgia que se queria solene. Os encontros previamente marcados na Casa Sloper eram ali concretizados e recebiam a luminosidade das paixões juvenis. Tudo dava certo. O encontro, o filme, o lanche na Arcádia. Pois era na Arcádia a saborear os gostosos pastéis de nata portuguesa que se consolidavam as amizades com doses de paixão. Ou no Gemba, degustando sorvete de fruta, de creme e de chocolate. E aí uma citação já do Gilberto Freire, né, um sociólogo recifense mundialmente conhecido, no seu Guia Prático Histórico e Sentimental da cidade do Recife. Há casas especialistas em sorvetes, destacando-se a sorveteria de um japonês pernambucanizado. Tornou-se célebre pelos seus gelados pernambucaníssimos, são até doces demais. Né? Gilberto Freire, que era um representante do modernismo conservador, né? Em que a gente pode destacar essas expressões japonês pernambucanizado e gelados pernambucaníssimos, né? Citando uma possível necessidade de se afirmar uma assimilação cultural por parte do Rede na cultura recifense pernambucana e, consequentemente, brasileira. E, para fechar aqui, eu trouxe uns 3 recortes de jornais, de anúncios, né, utilizando-se dessa estética, dessa lógica modernista, né, nos meios de imprensa, em que temos propagandas publicitárias do negócio do Rede Gemba. Né? Primeiro, do Diário da Manhã, de 5 de janeiro de 47, e dizei a toda a gente que Gemba voltou, para a delícia dos apreciadores do bom sorvete. Cravos, brancos, grandes e lindos para os dias de Natal e Ano Novo, encontram-se em grande quantidade no Gemba Sorveteria, isso no Diário de Pernambuco, 48. Né? Ele que depois que teve um exílio durante a Segunda Guerra Mundial aqui no interior do estado, na cidade de Garanhuns, passou a produzir cravos e a vender na sua sorveteria. E por último, Gemba Sorveteria, o melhor e mais gostoso sorvete do Recife, também vende na sorveteria Gemba cravos brancos. Né? Aqui agora as referências, e com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Ronaldo. Super interessante assim a sua pesquisa. Eu nunca tinha ouvido falar em imigração. Bom, na verdade, não foi bem uma imigração, né? Foi um imigrante que, pelo jeito, fez muito sucesso lá, né? No Recife. E eu tenho aqui assim, algumas considerações a fazer, algumas perguntas a fazer para a Amanda e para o Ronaldo, antes de nós passarmos para as perguntas. Tá? Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la também, Amanda. Eu acho que, assim, falta muitas pesquisas ainda fora do circuito São Paulo-Paraná. Eu acho que mesmo a imigração japonesa na região amazônica
tendo sido bastante importante, a gente não tem tanto material, né, como nós gostaríamos. E por uma coincidência, comecei a trabalhar, né, com isso recentemente. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que a mídia brasileira fala de um campo de concentração em Tomé Açu. E um amigo meu, fotógrafo, foi para lá, né, no ano passado, e ele me garantiu que não existiu esse campo de concentração, e que é uma colônia em Acará, né, colônia de Acará, que depois eu acho que passou a ser chamada de Tomé Açu, não sei direito como é que é, mas assim, você tem mais algumas informações, porque não foi um campo de concentração, não era uma prisão, né, um encarceramento, como foi nos Estados Unidos e tal, foi um confinamento. Nós temos até o trabalho da Patrícia Perazzo, né, que fala sobre, só que ela parece que assim, no livro dela, ela coloca como campo de concentração que chama muito a atenção. Você tem alguma coisa a dizer a esse respeito? Essa é a minha pergunta, né, inicial para você, Amanda. E para o Ronaldo, eu queria saber, assim, porque ele foi no período antes da guerra, lá para o Recife. Fiquei até com vontade de tomar o sorvete dele. Mas, assim, como é que foi a questão do racismo? Porque um asiático, até hoje, né, eu tenho um pouco essa ideia de que eles têm um certo estranhamento, né, quando vai um asiático para aquela região. Como é que foi a questão do racismo, né, contra os asiáticos nesse período? Você sabe se o Guemba ele chegou a ser perseguido, teve alguma questão assim, de encarceramento, os bens dele foram congelados? Você tem alguma informação a respeito disso? Bom, são essas as minhas perguntas, depois eu abro para as perguntas do público. Muito obrigada. Bom, obrigada pela pergunta, né? Esse livro da Perazzo, inclusive, ele é a base praticamente da minha pesquisa, né? Foi o que despertou, na verdade, o meu interesse para pesquisar mais sobre isso. E, na verdade, assim, conversando com a minha orientadora também, quando a gente estava falando um pouco melhor sobre a dissertação e que rumo ia tomar, a gente falou muito sobre como é perigoso a gente falar sobre campo de concentração, na verdade, como é perigoso a gente usar esse termo, principalmente aqui no Brasil, e sabendo da realidade que foi, né? Porque quando a gente fala em campo de concentração, é meio inevitável que a gente, né, pense, é meio inevitável, na verdade, não lembrar dos campos de concentrações nazistas, né? No livro da Perazzo, ela fala muito sobre diferentes classificações de campos de concentração, mas ela deixa muito claro como foram esses campos de concentração no Brasil. E acho que pegando todas essas classificações, principalmente quando você começa a pesquisar e você entende que foi mais um confinamento, né? Porque, na verdade, eles já estavam ali na colônia e eles ficaram, de certa forma, na verdade, cerceados. Eles eram impedidos de sair da colônia, né? Então, não é como se o governo tivesse construído um campo de concentração, mas, na verdade, eles eram impedidos de ter a sua liberdade e o seu ir e vir, né? Então, a gente também optou por, na escrita de artigos, na escrita da dissertação também, por falar sobre confinamento, ao invés de um campo de concentração propriamente dito, né? E de registro mesmo, ele não existe, né? Então, se você for até lá, pelo menos do que existem em registros de jornais, pelo menos, você não encontra um campo de concentração, assim, dentro do imaginário que a gente tem sobre campo de concentração, justamente porque o confinamento, né, o campo de concentração, entre aspas, ele foi a própria colônia. Então, na verdade, eles foram cerceados, né, eles tinham uma certa permissão de ir e vir, mas mediante uma permissão bem, como é que eu posso dizer? Não sei como explicar direito, mas eles tinham a permissão, mas não tinham a liberdade que eles tinham antes disso, né, digamos assim. Então, não existe uma construção propriamente dita, né, mas era a própria colônia e ela era intensamente vigiada, e já era um lugar, na verdade,
difícil de escapar, digamos assim, porque você Sim, tinha muita mata e o muitos Rodrigo rios. fala sobre isso, que quando ele chegou lá, ele viu que seria difícil, né? Sim. Não seria necessário você colocar Sim. nenhum tipo de muro ou coisa do tipo, por conta Isso. da localização. Isso, era um lugar de mata muito densa e também tinha muitos rios ao redor. Então, eles eram vigiados, mas a segurança era muito grande, assim, né? Segurança, né, entre aspas, né? No sentido de impedir que eles escapassem. Mas nem tinha essa possibilidade. Então, por isso que também nos trabalhos eu prefiro falar mais sobre um confinamento do que um campo de concentração em si, que não existem também nenhum registro de tipo de tortura, nem nada. Eles praticavam, viviam, assim, normalmente, na medida do possível, né? E alguns problemas, na verdade, que são relatados é que muitos imigrantes, por exemplo, que estavam em Belém, passaram a ser mandados para Tomé Açu, para esse campo de concentração, e não para esse confinamento, na verdade. Então, não existiam, na verdade, também só imigrantes japoneses. Alguns alemães também chegaram a ser mandados para esse confinamento, né? Então, mas tudo dentro da colônia. Então, quando eles começaram, inclusive, a mandar mais pessoas para Tomé Açu para esse confinamento, eles tiveram alguns problemas, por exemplo, não tinha espaço para todo mundo, né? Então, nesse sentido, existiram alguns relatos de que algumas condições começaram a ficar um pouco precárias, não tinha alimento para todo mundo, não tinha lugar para todo mundo dormir. Então, foi mais nesse sentido, né? Apesar de não haver tortura, de qualquer forma, é uma medida extremamente xenofóbica, é uma medida extremamente, né, que vai contra a liberdade das pessoas, né, cercear a liberdade das pessoas. É bem difícil. Obrigada. Nada. Obrigada pela pergunta. Ronaldo? Bom, sim, professora Mônica, para as suas perguntas, né, tem bastante material a respeito dessas questões relacionadas ao rei de Gemba. Né? Ele sofreu perseguição por parte do Estado brasileiro, né, aqui na cidade do Recife. Fazendo um breve recorte cronológico, né, ele tinha um endereço, né, sua primeira sorveteria ficava na área central do Recife, na Praça Joaquim Nabuco, ao lado de um restaurante que existe até os dias de hoje, um restaurante Leite, tradicionalíssimo do século XIX. Então, ele conseguiu fazer sucesso na sociedade recifense nesse endereço na Praça Joaquim Nabuco, né? Até que a participação japonesa na Segunda Guerra Mundial começou a causar uma ojeriza por parte da população, né, que organizou, se não me falha a memória, em 39 ou foi em 40, um quebra-quebra em alguns estabelecimentos de comerciantes japoneses e também italianos e alemães que estavam envolvidos, né, no contexto da Segunda Guerra. Então, a sorveteria Gemba tinha sido depredada em um momento e ele conseguiu se recuperar. Até que, por decreto federal, né, de Getúlio Vargas, então presidente, houve o confisco de bens de imigrantes do eixo, né, como era considerado, como era chamado, né, Itália, Japão e Alemanha, e o rei não ficou alheio a isso, né? Esse momento é até interessante, porque eu tive acesso à documentação dele, porque ele foi preso no DOPS, que havia um departamento, né, uma filial dessa delegacia nacionalmente famosa, né, por fins exclusos, e ele já vinha sendo monitorado antes mesmo da sua prisão, né, um ano antes, e um ano antes também desse confisco dos seus bens. Então já havia agentes do DOPS perseguindo, fazendo relatórios, montando a sua rotina, e aí quando houve essa ordem judicial de prendê-lo, né, foram até a sua casa no bairro do Derby, que também é uma região central muito tradicional aqui do Recife, encontraram lá uma quantia vultuosa em dinheiro, que, segundo o rei, em entrevistas em vários jornais que ele deu na época, ele retirou das contas bancárias que ele tinha, principalmente uma no Banco do Brasil do Rio de Janeiro, por conhecimento, né, por conversas com amigos imigrantes japoneses de outros estados, dizendo que o congelamento desses bens ia acontecer. Aí, já se antevendo a isso, ele sacou o dinheiro, colocou 180 contos de réis debaixo do colchão, que era até a manchete de um jornal da época, né? E aí ele foi preso, né? Passou um tempo na delegacia do DOPS, foi fichado, ele e sua esposa também, a Iku Gemba, né? E nesse período ele foi
enviado para a cidade de Garanhuns, que fica aqui no interior do estado, aproximadamente uns 200 quilômetros de Recife, né, porque também em cumprimento de outro decreto federal que dizia que não poderia haver imigrantes japoneses, italianos ou alemães a uma quantidade de quilômetros da costa. Se eu não estou enganado, são 100 quilômetros, 120 quilômetros da costa do país. Então, ele que vivia em Recife, tinha amizade com uma família muito tradicional lá, em Garanhuns, e foi para lá. Passou o período de guerra, aprendeu a cultivar os cravos, que aparecem nos anúncios, e quando ele voltou, ele reabriu a sorveteria em um outro endereço, próximo ao Cinema São Luís, que esse cinema foi mencionado numa passagem que eu coloquei aqui na apresentação, né, da Fátima Quintas, e também na área central do Recife, né, do outro lado, a outra margem do rio Capibaribe, que corta o centro da cidade, né, e nesse segundo endereço, o professor Antônio Paulo Rezende, historiador famosíssimo por trabalhar Recife da década de 20 e 30, ele, quando criança, teve a oportunidade de visitar a própria sorveteria Gemba, né, em conversa com ele me passou essa informação. Então, havia essa relação, né, de preconceito, de xenofobia, de retaliação pelas questões de guerra. Houve perseguição ao rei e a outros imigrantes japoneses que existiam aqui também no período, em Recife, em Olinda, e outras cidades vizinhas. E tudo isso eu vou trabalhar na minha dissertação. E aí, só aproveitando a oportunidade para responder umas perguntas breves aqui que eu vi no chat, no caso, eu percebi que havia só um pesquisador do Nordeste, né, porque eu vi que tem outros professores, acho que 2 professores, a professora Satomi e um outro professor que eu não me recordo agora, que eles são daqui do Nordeste também. Mas eu estava me referindo mais especificamente a pesquisadores e a apresentadores de trabalho, desculpa. E a própria Alice também falou a respeito de uma indicação de livro. Esse livro eu utilizo na dissertação também. Só que nesse artigo especificamente, nesse trabalho, que é um desdobramento de um capítulo meu, eu não utilizei, mas já entrei em contato com esse texto sobre a sorveteria Gemba. E agradeço as palavras de todos e todas aqui também. Ok, muito obrigada, Ronaldo. Realmente bem interessante mesmo, obviamente que a gente gostaria de ouvir um pouco mais. Eu estou particularmente bem curiosa para ler o trabalho de vocês dois, né, porque me interessa muito, enfim, faz parte. E aí agora eu gostaria de abrir para as perguntas, que foram mais elogios. Eu estou dando uma olhadinha aqui nas mensagens do chat, e eu não fazia ideia que tinha tanta gente pesquisando, né, imigração japonesa em tantas localidades. Rodrigo, você tem as perguntas? Aqui na função de perguntas e respostas do Google Meet tem 2 perguntas. Ok. Você achou como acesso? Eu posso ler. Ai, por favor, então. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tem um Perguntas e botãozinho ali. respostas, Isso. ok. Quer que eu leia, Rodrigo? Pode ser. Tá bom. Tem uma pergunta da professora Junko. Ela fala assim: Ronaldo, interessante seu trabalho. A sua dissertação está concluída ou está em desenvolvimento? Como foi a motivação para trabalhar com o tema e o desafio para o desenvolvimento de seu trabalho? Obrigado pela pergunta, professora Junko. Obrigado pelas suas palavras. A minha dissertação, como eu falei agora há pouco, né, ela está em andamento, né? Então, ainda não foi concluída, mas com previsão da defesa, né, da conclusão, agora no início de 2022. E em relação à motivação para trabalhar com o tema, eu acho até que tem a ver com a pergunta do Felipe Mendes, né, já atrapalhando as etapas do processo, mas é porque tem totalmente a ver. Eu tive contato primeiro com o Japão através da cultura pop, né, dos bens de consumo da cultura pop japonesa, ao Brasil, né, através da televisão, da internet, nos anos 90 e 2000, e fui começando a ler, me informar, pesquisar a respeito do Japão, primeiro de forma, né, como curiosidade, né, de uma forma amadora, e quando eu entrei na graduação em História na UFPE, foi que eu comecei a pesquisar de forma acadêmica como um profissional, né? Nas minhas leituras, meus estudos, convivendo com a comunidade japonesa daqui do Recife, frequentando eventos, festas, eu conheci a história do rei de Gemba, do imigrante, que é esse que eu mencionei no trabalho, que minha dissertação, boa parte, fala
a respeito da sua trajetória, né? Então, assim que eu conheci também, fiquei assim, muito cativado pelas nuances, pelos altos e baixos, pelas questões, pelas particularidades da trajetória dele, e decidi fazer no meu projeto de dissertação um trabalho que relacionasse ele, a imigração japonesa aqui na cidade do Recife, e o momento, o contexto que o Recife vivia naquela época, no início do século XX, que foi o modernismo, né, que o gancho para essa apresentação do trabalho de hoje. Olha, já que você respondeu, né, já a pergunta do Felipe, eu só vou ler a pergunta do Felipe para o pessoal ter uma ideia aqui. Ele fala, Ronaldo, parabéns pela apresentação, gostaria, se possível, de saber como você chegou até esse tema de pesquisa. Também sou do Nordeste, Ceará, mas minha porta de entrada nos estudos japoneses foi a cultura pop. Muito bacana você pesquisar imigração. Ok? A próxima pergunta aqui é da Leicon. Ronaldo, soube que há uma comunidade grande de aprendizes de língua japonesa em Limoeiro, a 60 quilômetros de Recife. Você sabe me dizer qual foi a motivação? Será resultado do soft power, mangá e anime? Ou há alguma razão diferente? Obrigado pela pergunta também, Laura, e agradecendo ao Felipe, né, porque eu respondi ao mesmo tempo, agora há pouco. Sim, existe, é um fenômeno bem interessante, né, inclusive quando eu estudei língua japonesa na Escola de Língua Japonesa do Recife, que faz parte da Associação Cultural Japonesa do Recife, eu entrei em contato com turmas de alunos vindo diretamente da cidade de Limoeiro, né, eles vinham por um transporte pago pela prefeitura, vinham ao Recife, assistiam a aula e depois retornavam nesse mesmo transporte. E depois, em outras leituras, anos depois, eu percebi, né, que a cidade de Limoeiro, a prefeitura de Limoeiro, colocou na sua grade de disciplinas disponibilizadas para os alunos da rede municipal a disciplina de língua japonesa, né? Então, isso foi uma questão muito interessante, que me chamou muita atenção. Eu vejo isso como que até mencionei aqui na apresentação do trabalho, que se deu no pós-Segunda Guerra, e que é uma cidade aqui também próxima de Recife, fica próxima de Limoeiro, a colônia de Rio Bonito, na cidade de Bonito, né? E a presença desses japoneses, eles não ficaram fixos nessa colônia. Eles foram vindo para a cidade do Recife, se deslocaram para outras cidades vizinhas. Então, essa presença japonesa, principalmente por conta dessa forte colônia na cidade de Bonito, né, a colônia Rio Bonito, acabou gerando interesse por moradores de cidades próximas, de cidades vizinhas. E claro que a gente também tem que pesar bastante na balança a força do soft power, como você mencionou, né, que inclusive me fez chegar até esse caminho e também acho que é o que está acontecendo agora em relação à Coreia do Sul. Né, os bens de consumo da cultura pop estão trazendo uma leva de pesquisadores, uma leva de estudiosos, de especialistas. E isso, na minha opinião, eu acho muito enriquecedor. Ok, muito obrigada. Eu não sei, acho que não tem mais nenhuma pergunta, então nós ainda temos uns 5 minutinhos, então eu gostaria de aproveitar para eu fazer mais uma pergunta para vocês. Amanda, você pretende ir para Tomé-Açu, fazer alguma pesquisa, assim, digamos, local? Como é que você tem feito essa pesquisa, assim, à distância? Porque é sempre complicado, né, pensar em termos de localização. O material, eu tenho colhido um certo material, acho algumas coisas, até o site do IBGE tem sido muito bom, assim, para algumas imagens, também já fiz uma certa pesquisa em jornais online, mas eu pretendo ir no ano que vem, porque eu ainda tenho o próximo ano, né, para escrita também da dissertação, só defendo a dissertação em 2023, mas estou me planejando porque muito provavelmente é muito melhor ir até lá, né, e fazer essa pesquisa de campo, porque tem algumas coisas que eu só vou conseguir lá, principalmente algumas documentações, alguns jornais
que eu sei que eu consigo nas bibliotecas lá, né, em Belém também, por exemplo, mas que eu não encontrei na internet. Então, existe aí um planejamento para ir no ano que vem. Eu só, assim, eu acho que eu não, eu perdi um pouco, assim, da sua explicação. Você pretende focar mais em que período, assim, da imigração japonesa lá, dessa região? Principalmente, acho que um pouco antes desse período do confinamento, né, de todas as coisas que levam a esse confinamento, do que vai acontecendo, e principalmente nesses 3 anos de confinamento e o que ocorre no pós-guerra. Então, seria mais ou menos esse recorte a partir da era Vargas mesmo, do Você Estado sabe se Novo. tem algum jornal japonês, um jornal, né, nipo-brasileiro, que foi publicado na época, como existia aqui na região aqui do Sudeste? Ainda não encontrei. Não? Ainda estou Ok. pesquisando, ainda não encontrei. Porque geralmente, assim, é bem interessante ver o ponto de vista, né, dos imigrantes, Sim, né, como é que eles contam essa história também. sim, também. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tá, tenho mais uma aqui. É da Laura Guimarães? Não, desculpa, é outra pergunta da Leico. Obrigada, Ronaldo, mas há uma política pública a favor da língua japonesa? Temos bastante interesse em como o Estado ou o poder público pode ajudar no acesso a essas línguas de minoria e de pouca oferta em espaços públicos. Eu estava digitando aqui no chat a resposta agorinha para essa pergunta, coincidentemente, mas aí já facilita bastante o trabalho, professora Mônica. Muito obrigado. Além desse exemplo da língua japonesa ter sido incorporada ao quadro de disciplinas da Rede Municipal de Ensino, né, de Limoeiro, ainda existem também convênios entre a Prefeitura de Limoeiro com fundações japonesas, com órgãos de fomento japoneses, que oferecem bolsas para que alguns limoeirenses viajem ao Japão para aperfeiçoar seus conhecimentos da língua japonesa e também se aperfeiçoarem como professores de japonês. Então, o resultado disso eu acho impressionante, que acontece tão próximo da gente aqui em Recife, e a gente não vê algo parecido no nosso contexto, na nossa cidade. Mas o resultado são pessoas fluentes no idioma japonês e também professores de língua japonesa formados com dupla titulação, né? Titulação, habilitação em japonês no Japão e em japonês aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma política pública que não recebe a devida atenção, né? Eu não vejo grandes registros, grandes relatos. Foi resultado de uma certa garimpada da minha parte que encontrei essas informações, e deveria ser muito mais discutido, deveríamos ter muito mais trabalhos falando sobre isso, e inclusive deveríamos ter outros agentes públicos utilizando-se dessa inspiração, desse projeto, dessa ideia, para a língua japonesa e, por que não, para outros idiomas, né? Afinal de contas, a gente tem o ensino, né? Eu que sou professor de outra cidade aqui do interior do estado, né? De Vitória de Santo Antão, da rede municipal, a gente tem nas disciplinas escolares inglês e espanhol. São duas disciplinas, são duas línguas europeias, né, que a gente sabe a importância histórica no nosso processo de formação cultural, histórico, social, mas também poderíamos abrir espaço para outros idiomas, né, que pudessem enriquecer, como o próprio japonês, o coreano também, que já está ganhando muita força, né, escolas de coreano. Enfim, então, basicamente, é esse o resultado, né, eu acho que deveria servir de inspiração. Ok, bom, estamos com tempo, então, né, já em cima. Gostaria mais uma vez de agradecer à comissão pelo convite, né, eu acho que foi muito interessante mesmo, adorei conhecer o trabalho de vocês, estão todos de parabéns, parabéns também à comissão, e eu queria finalizar aqui dando boa tarde a todo mundo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado pela presença, professora Amanda, Ronaldo. A gente vai encerrar aqui a 11ª mesa. Se tiverem algum comentário a mais, a próxima mesa começa daqui a uns 10 minutos, então se vocês quiserem ainda responder alguma coisa no chat, conversar no chat, tá aí.
E daqui a pouco a gente volta para dar início à 12ª mesa. A próxima mesa começa às 4h20, mas eu queria saber se as pessoas já estão aqui. A Natália, o Rafael, o Lucas acho que está, né? E a professora Mariana. Tô sim, Laura. Tô sim, Laura. A Natália tá entrando. Tá bom.